Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ksher b'mitzvotav v'tzivanu al sefirah Omer, conectando-se com Or Makif, com a luz circundante. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste quanto à contagem do Homer. Hoje, dia 18 de Ar, dia 33, ou seja, 4 semanas e 5 dias da contagem do Homer. Shlosha u'shloshim yom laomer shechem arba shavuot ve'chamisha yamim. Na verdade é Shinayim u'shloshim yom laomer shechem arba shavuot ve'arba yamim. Nos conectando a luz interna, Or Pneimi, Arahaman, Ruya Hazir Avodat, Menta Mikdash, Linkomah, Bimeirá, Benyameinu. Amém. Ó misericordioso, faça restabelecer o serviço do templo em seu lugar prontamente e em nossos dias. Amém. Nos conectando à oração Anabekoach, Anabekoach, Gedulai, Amnecha, Tatir, Tserurá, Kabel Hinat Amha, Sagvenu Tareinu Norá, Nagibor Dorsheh Hudeha Kevavat Shomrim, Barhen Tarem, Rahamid Sikatecha Tamid Gomlem, Hassim Kadosh Berov Tufhana Hela da Terra, Yahid Geelem Habnei Zorhei Kedushatecha, Shavatenu Kabelu Shmat, Sikatenu Yodea Talumot, Barushem Kebomot Leolam Vaed. Amém. Soberano do universo, tu nos ordenaste por meio de Moisés, teu servo, proceder à contagem do Homer para nos purificar das nossas clipote e da nossa impureza. Conforme escreveste na tua Torá, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o Homer da movimentação. 7 semanas completas serão até o dia seguinte da 7ª semana. Contareis 50 dias para que as almas de Israel sejam purificadas de suas impurezas. Assim seja do teu agrado, ó Adonai, nosso Elohim, Elohim dos nossos pais, que no mérito da contagem do Homer que eu contei hoje, seja remediado o que faltei no segredo contido nesse dia, Rod Shelbe Rod, abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos e nossa boca, retirando todas as energias negativas, trazendo a energia da luz, do fogo, da espada, cortando todo o mal em nossas vidas, revelando, elevando, trazendo o despertar espiritual para a sabedoria, para o conhecimento. Que possamos tornar as nossas vasilhas hoje, com a luz de Shimon Bar Yochai, a luz revelada através do Zohar, uma vasilha limpa, que possa receber a luz da revelação, a luz da libertação. Que possamos crescer e evoluir espiritualmente no dia de hoje. E para me purificar e me santificar com a tua elevada santidade. Amém. Amém. Nos conectando à energia do Zohar, nos conectando à energia de Shimon Bar Yochai, Bar Yochai, Ninshamchata, Amshrecha, Shemen Sassom, Mehaverecha, trazendo a energia de Malhut, Bar Yochai, com óleo da santidade, você foi ungido do santo atributo, você mereceu a santa vestimenta, sua glória, cercando sua cabeça. Bar Yochai, Shemen, Mishhat Kodesh, trazendo a energia de Esod, Bar Yochai, num bom lugar você sentou no dia em que fugiu, no dia em que escapou, na caverna das rochas, onde ficou, ali adquiriu sua glória e sua honra. Bar Yochai, Moshav Tov Yashavta, captando e recebendo a energia de Hod Netzach, Bar Yochai, árvores de Shittim, se erguem, os ensinamentos do Eterno, elas estudam. Luz magnífica, luz do incêndio, elas brilham, pois elas te mostram os seus mestres. Bar Yochai, Atzei Shittim Omdim, Limudei Adonai Hem Lomdim, conectando-se à energia de Tiferet. Bar Yochai, e ao pomar das maçãs você subiu para colher as poções. O segredo da Torá, como botões e flores, façamos homem. Foi dito para você, Bar Yochai velishde tapuchim,
conectando-se à energia de Gevurah, Bar Yochai, você teve a ajuda de Gevurah e entrou na guerra do fogo em nome da lei. E a espada tirou do seu estojo, e sacou contra seus opressores, Bar Yochai, Ne'ezartab Gevurah, conectando-se à energia de Hesed Bar Yochai, você atingiu o lugar da pedra do mármore para enfrentar o leão, até o cume da coroa alcançou. E quem mais é capaz? Bar Yochai, Lincoln, Avnei Shaish, conectando-se à energia de Binah, Bar Yochai, no Santo dos Santos, uma linha verde que renova os meses nas 7 semanas. Segundo o segredo de 50, você amarrou os nós da letra Shin. Bar Yochai Bekodesh, Akodashim. Conectando-se à energia de Chokhmah, Bar Yochai, a letra Yud da sabedoria primordial. Você olhou dentro dela, em nome da sua honra, 32 trilhas das primeiras oferendas e a luz dos querubins são o que você mereceu. Bar Yochai Yud Chokhmah Kedumah. Bar Yochai, seja bem-aventurado por ter sido ungido com óleo da alegria por seus colegas, nos conectando à energia de Keter. Bar Yochai, você teve medo de olhar na luz magnífica das alturas por causa da sua intensidade, um mistério, e não há ninguém para chamá-la. O cochilo não te pegou, Bar Yochai. Ormufla Rom Maala Bar Yochai, Nim Sharta, Amshrecha, Shemen Sasson, Mehaverecha. Bar Yochai, seja bem-aventurado por ter sido ungido com óleo da alegria por seus colegas. Bar Yochai, Ashrei Yolade Techa. Bar Yochai, bem-aventurada quem te gerou. Bem-aventurado o povo que te estuda e bem-aventurado aqueles que revelam o seu segredo. Vestido com o peitoral dos seus tumim e urim. Bar Yochai, seja bem-aventurado por ter sido ungido com óleo da alegria por seus colegas. Amém. Bem-vindo todos a essa energia de pura luz. Disse mais o Senhor: se vocês ouvirem a voz do Senhor Deus e fizerem o que é reto aos seus olhos, se derem atenção aos seus mandamentos e guardarem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre o Egito, pois eu, o Senhor, é quem os cura. Ani Hashem Rofecha. Que possamos trazer essa luz e essa espada que corte todo o mal, toda a doença, que corte toda a fraqueza, toda a falta de força, que abençoe nosso corpo, que abençoe nossa saúde, que traga a sua luz para todos nós e transforme nossa vasilha numa vasilha que recebe a luz mais pura, a luz que é compartilhada. Hoje, na contagem do Homer, na nossa jornada espiritual, nós estamos no ponto de ruptura desse ciclo, onde o destino pode ser reescrito. Nessa semana, também estamos lendo a energia de Shimon Bar Yochai, que se manifesta na Parashá Be'ar Bechukotai, as duas parashot que finalizam o livro Vaikra. Através das suas luzes, nós trazemos toda a luz de Shimon Bar Yochai, que nos protege, que nos eleva, que transforma no nível espiritual a nossa vida, porque a nossa vida só pode começar a sua transformação no nível invisível, no nível da raiz, no nível da causa. Enquanto nós não entendermos esse princípio dentro da Kabbalah, a gente não entende nada. E a gente não consegue sequer transformar a nossa realidade, vivendo na ilusão de quem acha que vive alguma mudança, que na verdade não vive nenhuma mudança. O dia de hoje é um dia em que os julgamentos severos eles se encerram e começamos a nos conectar com a luz da misericórdia, a luz das bênçãos. E nesta contagem, nessa jornada, nós estamos nos reorganizando, estamos limpando a nossa história e a nossa vida, pessoal e coletiva, onde cada dia nós temos a oportunidade de trazer de volta, fazer a techuvá, ter a consciência de diferentes aspectos emocionais do nosso ser. Cada dia toca num código emocional, numa energia, numa dinâmica espiritual que nós individualmente vivemos. Assim é a contagem do Homer.
que na verdade vai transformando a nossa vasilha, porque a contagem do Homer, na verdade, foi um pedido de Deus para que o povo, depois da saída do Egito, quando começou a vivenciar a liberdade, aprendesse a compartilhar. Por isso, é através de uma troca, de uma transformação diária que nós fazemos pela própria contagem, que mexe com dimensões invisíveis dentro de nós, é que nós estamos refinando o nosso ser e, obviamente, refinando o nosso DNA espiritual. Hoje, Hod Shelbe Hod. Entramos numa sefira e mergulhamos dentro dela, e ela tem uma importância tão grande porque esse é o ponto que faz com que a gente entenda o mundo como ele é. É a partir desse ponto, é a partir de Rod, que tu enxerga as coisas como tu enxerga. E se tu não muda a maneira como tu enxerga, tu não muda a maneira como tu está recebendo e está entendendo, tu não muda a tua história. Então tu começa a mudar a tua vida, porque tu vai continuar recebendo, eu diria que as mesmas coisas, mas se tu mudar a maneira como tu está lendo, como tu está entendendo, tu muda tudo na tua vida. Absolutamente tudo. E hoje esse ponto crucial é aquele número que muitos já sabem, que tem toda a sua dimensão cabalística e mística, que é o estágio 33 da contagem. E esse lugar é um ponto onde tudo pode mudar, onde a vida era uma até então e daqui para frente pode ser outra, mas primeiro no nível espiritual, no nível da causa. É o limite entre o corpo e o espiritual, entre as coisas que estão pesadas e presas dentro de ti e toda uma dimensão que ela é mais leve. É quando, sem nos darmos conta, podemos estar agindo, pensando e mexendo com o nosso corpo espiritual a partir de agora. Nós adentramos, a partir de agora, numa outra dimensão. Nós refinamos até aqui mais da metade da caminhada na contagem do Homer. Estamos chegando muito mais próximo do 49º dia para poder chegar ao pé do Monte Sinai no 50º dia, que é Shavuot, a festa das semanas, quando Moisés aparece com as tábuas e os 10 ditos de Deus é revelado. E Deus se revela a todos no maior experiência mística já vivida, trazendo a identidade, trazendo o objetivo. Então, ele refina uma dimensão espiritual chamada Biná, o entendimento, o lugar onde se revela o propósito, o teu propósito. Nós já passamos pelas partes mais complexas e difíceis. Será que estamos conscientes de tudo que a gente está vivendo durante essa contagem do Homer, que são oportunidades para que a gente não repita mais a forma de responder a cada uma dessas situações? Rod significa reverberação, e é como cada coisa que chega a ti reverbera na tua vida, reverbera no teu cérebro, né? Como tu entende, como tu responde, como recebo tudo que ouço a meu respeito, como recebo um olhar. Hoje, entramos em contato com o dia mais positivo deste ciclo lunar. O dia 33, o ponto onde nós fizemos a ruptura de padrões, de coisas que estão agarradas dentro de nós. Não é apenas um marco, mas é um portal que se abre e precisa receber toda essa luz. Mas não é qualquer luz que nós estamos recebendo a luz mais potente do ano. É exatamente em Lag BaOmer. Em Lag BaOmer a gente diz que é o dia da Kabbalah, porque é o dia da maior revelação de conhecimento que deu origem exatamente ao Zohar, que é uma das Bíblias do conhecimento cabalístico. Um livro complexo, um conhecimento complexo, profundo, mas que é pura luz e que a gente precisa aprender a sair do racional para fazer a conexão com a luz.
Assim como na Kabbalah, a gente precisa aprender a sair daquela exigência que existe dentro de nós de se agarrar às coisas racionais e aprender a sentir o conhecimento. Hoje é o dia em que uma peste ela teve seu fim sobre alunos de Rabi Akiva. E o dia em que Shimon Bar Yochai partiu para o mundo superior. E antes ele partir, ele revelou tanto conhecimento que a sua casa era pura luz. E é por isso que no Lag BaOmer, um dia que nós acendemos fogueiras e cantamos e dançamos, porque para receber todo esse mesmo conhecimento e essa mesma luz que foi revelada no dia que ele partiu e poder trazer neste dia, porque sempre o dia de morte, o dia de ascensão, o dia de Ilulá, o dia de celebração, é o dia que a alma volta desses sábios para poder nos servir, para poder oferecer para todos nós, por isso que nos conectamos à história de Shimon Bar Yochai, por isso que nos conectamos às coisas que ele escreveu, o próprio Zohar, é o próprio conhecimento da Kabbalah. Lag BaOmer é a alegria da contagem do Homer. É o momento em que a luz mais oculta foi revelada para todos nós. E é exatamente através da Sefira de Hod, que já representa naturalmente um trabalho de refinamento, de humildade. E humildade é poder abrir-se, relaxar. E como tu vive esse refinamento dentro de ti? E tu te conecta com este refinamento e te dá conta. Essa semana uma pessoa me perguntou no Instagram como pedir para Deus para receber a sabedoria. E eu respondi: primeira coisa é fazendo o trabalho e o esforço de estudar, de se refinar, de se transformar, porque não se recebe de graça. É preciso uma transformação dentro de cada um de nós. Nada é gratuito. E nessa semana, a Paraxá fala exatamente isso. Não existe nada gratuito, porque tudo precisa ter formas de troca, formas de transformação, porque aí sim nós vamos vivenciar o refinamento. E quando entendemos esse refinamento e temos consciência, será que eu estou melhorando? Será que eu estou me abrindo? Será que algo em mim está se transformando? Aí sim tu vive esse grau 33, que é fazer uma travessia entre dois mundos. É realmente abrir algo dentro de ti que permite penetrar, manipular e funcionar na dimensão da causa, na dimensão espiritual, na dimensão invisível. Hoje é o dia que essa concentração, essa entrega, essa alegria que a gente pode ter com a nossa Kavaná pode chegar num nível em que nós podemos escrever tudo o que desejamos daqui para frente. Mas é preciso ter essa abertura, essa humildade, esse refinamento e uma consciência de um desejo constante de conexão com a luz espiritual, não deixando o ser automático que existe em cada um de nós acabar funcionando. Porque hoje é o ponto onde o padrão, a repetição pode ser rompido. É como se até ali estivéssemos limpando. E agora a gente pode realmente reescrever. A gente passa a ter um outro lugar, uma outra consciência. A gente conseguiu limpar e aí passa a enxergar diferente a própria vida, porque a gente passa a dizer: eu não quero mais isso. Eu quero mudar. E talvez a gente não está se dando conta que essa fala que pode estar acontecendo nas últimas semanas já está escrevendo o futuro, quando a gente diz: eu não quero mais isso, eu quero algo diferente. E é nesse grau que a gente vive uma transformação, saindo do grau de contração que pode representar um mal, uma doença, uma depressão, algo tão negativo. Mas aí a pergunta que eu volto a te fazer, qual o teu esforço para isso? Porque todo mundo quer ganhar gratuitamente, quer sair de um lugar para outro. Mas tu poder enxergar a tua caminhada nessa contagem, para poder ir te abrindo para uma nova luz,
para a revelação, para algo que está vindo e que transforma, seja uma escolha, seja um olhar, seja uma forma de ser, uma forma de viver, algo que tu está fazendo, talvez sem se dar conta, alguma escolha. E que, em termos de coletivo, quando cada pessoa está fazendo escolha por algo novo, esse algo novo vem para todos, de várias formas. Existe uma energia especial no dia de hoje que Shimon Bar Yochai nos trouxe, que é uma energia de luz, uma energia de fogo. E quando a gente entende a força do fogo no nível espiritual, a gente consegue sim transformar completamente aquilo que está escrito, e a gente às vezes diz que Deus escreveu, que é o nosso DNA espiritual. Então, nós conseguimos mexer no nível do DNA espiritual no dia de hoje, devido à grandiosidade da luz de Shimon Bar Yochai, da luz do Zohar, da luz das próprias letras hebraicas. E assim mudar as informações que nós estamos carregando dentro de nós, como padrões emocionais que vêm da ancestralidade da família, crenças inconscientes que nós nos agarramos e que já não servem mais, medos herdados, conquistados, e na qual nós nos tornamos leais. E lealdades invisíveis, porque a gente adora se agarrar numa dor e a gente não abre mão de um padrão, porque o padrão nos dá a segurança. Então, muitas vezes, a gente precisa passar muitas vezes pelo mesmo ponto, em muitas repetições de situações, para que a gente consiga abrir mão de algo, para a gente consiga dizer basta, chega, eu não quero mais. Quando olhamos para o céu astrológico, já vivenciamos vários aspectos de acúmulo no último signo da roda astrológica, o signo de Peixes, na qual nós já vivemos o fim de ciclos coletivos. E já no acúmulo de planetas, no signo de Áries, nós já estamos numa nova energia, numa nova semente, e toda essa nova energia precisa esse contato com o fogo, com a luz, para trazer impulso, para trazer vontade realmente de fazer, de mudar, de persistir naquilo que tu está falando e que tu precisa, na verdade, é mudar. Mas a gente precisa entender que a alma, ela vai atrair situações que se repetem, mas não para que a gente sofra. Deus não está apontando o dedo para nós, nos julgando. Na verdade, está nos dando sempre oportunidades para que a gente possa escrever de uma outra forma. Não é Deus que escreve, somos nós, segundo a Kabbalah, diariamente, através do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência ou falta de consciência. Lag BaOmer, a alegria do Homer, o dia de sua morte, um dia de alegria antes de morrer, Rabino Shimon Bar Yochai ensinou os maiores segredos da Torá. E suas palavras eram palavras de luz que traziam muita transformação. E ele disse a seus discípulos que este era um dia de alegria e pediu que fosse celebrado dessa forma ano após ano. Por isso que nesse momento nós nos visualizamos diante de fogueiras dançando e cantando. No presente dia de Lag BaOmer, milhares de judeus fluem para Meron, Israel, onde seu túmulo está localizado, e lá eles cantam, dançam e se alegram. E também acendem enormes fogueiras em sua memória. Que a gente possa se colocar nesse lugar, que a gente possa se ver diante dessas fogueiras que acontecem também nas dimensões espirituais. Mas este fogo, o fogo de Shimon Bar Yochai, é um fogo de transformação, um fogo de purificação, de transmutação, de elevação e revelação. Aquilo que é colocado no fogo não permanece igual. Então, nesse momento, que a gente possa se ver diante do fogo para poder trazer todas as letras
e todas as luzes do Zohar, da sabedoria, do conhecimento. Mas neste momento não entende as letras, o livro, a sabedoria ou o conhecimento como algo racional, mas como fogo, como transformação, como uma energia de pura luz. Nós celebramos hoje o dia da partida de Shimon Bar Yochai, porque, segundo o Zohar, o dia da morte não é um fim, mas é um momento de máxima revelação de luz. E nós transformamos nesse momento a nossa vida, que é a nossa vasilha, apta para receber essa luz. E o Zohar descreve que no dia da ascensão de Rashbi, como era conhecido, algo incomum aconteceu. Naquele dia, a luz não cessou. O sol não se pôs como nos outros dias. Significa que a consciência revelada naquele momento transcendeu os limites do tempo e da natureza. Rashbi não estava morrendo, mas ele estava se expandindo além do corpo. E nesse processo, ele revelou segredos que até então estavam completamente ocultos. E assim, muito mais do que já se sabia e já se conhecia, ele revela partes extremamente profundas do Zohar. E assim, nossa conexão no dia de hoje é para poder receber a luz da sabedoria. Zohar relata que nas últimas horas da vida de Rashbi, ele disse: agora é o momento da vontade superior. Eu revelo aquilo que não me foi permitido revelar até agora. Isso é extremamente profundo. Existem níveis de sabedoria que só podem ser acessados quando o ego não interfere mais. E essa é a pergunta: será que a gente chegou num nível de refinamento em que o ego não está mais interferindo? Ou a gente ainda respondeu de forma reativa a tantas coisas que nos aconteceram nesses últimos dias? Será que hoje não é o dia para receber a luz, para poder dizer, eu quero responder diferente? E eu quero entender o que a luz quer me ensinar com tudo isso. O que tem de sabedoria em tudo que eu vivi nos últimos dias. E assim eu recebo a minha vida, na minha casa, na escola, cada um pode exatamente dizer isso, o quanto está recebendo Shimon Bar Yochai, que é o próprio fogo divino que se revela para cada um de nós durante todo o dia de hoje até amanhã. Normalmente em Lag BaOmer, muitos estudam e viram a noite estudando para poder receber ao máximo toda a luz espiritual, uma luz oculta que se torna acessível. Que é essa luz oculta? Essa luz oculta pode ser a luz da sabedoria, do conhecimento, mas pode ser a luz oculta que traz respostas de tantas coisas da tua vida, que talvez tu está buscando essas respostas. Em algum momento, tu parou para mergulhar de uma forma mais profunda, para ter respostas para situações que tu pode estar vivendo na tua vida? O dia para acessar estas respostas é hoje. A luz de Rashbi que se revela hoje e que se revelou naquele dia, obviamente era uma luz que não surgiu naquele dia, não foi revelada só naquele dia, mas que sempre existiu e que Shimon Bar Yochai conhecia, mas ele ainda não via nos outros as vasilhas próprias para poder receber toda a luz que ele emanava. E é por isso que o dia de hoje tem que ser um dia de alegria, porque a alegria é a melhor forma da gente receber mais luz. Tu não recebe mais luz no teu choro, tu não recebe mais luz no teu desejo de querer para si, só pedindo, pedindo, pedindo. Tu não recebe mais luz pedindo mais sabedoria. Tu recebe mais luz na alegria. Essa é a verdade. Lag BaOmer, Shimon Bar Yochai removeu o véu. E o Zohar vai nos dizer: a sabedoria superior não desaparece e não desapareceu. Ela se oculta até que haja quem possa recebê-la. E é por isso que essa é a tua pergunta: será que eu estou pronto para receber essa sabedoria? E essa luz que a gente está recebendo hoje, ela está queimando os véus que não permitem com que a gente enxergue, tenha ou se revele algo
tão significativo na nossa vida. E o principal, na noite de hoje, que a gente possa tomar de volta a dimensão do poder e do controle da dimensão de Binah, que a gente possa tomar de volta das mãos daqueles que pegaram e desviaram toda a luz de revelação, de crescimento, de sabedoria que acorda a alma de cada pessoa deste povo, desse país, desse mundo e que te acorda. E é por isso que visualizamos essas fogueiras, porque ela representa a luz de Shimon Bar Yochai, a consciência que rompe os véus, o fogo e a luz que dissolve as ilusões, a falsidade. E é por isso que só a alegria pode trazer essa quantidade de luz. Porque a luz não se revela no medo, na ansiedade, na repetição do perder o poder, no destino, né, que nos fez viver de uma forma automática. Mas é quando a gente decide sair do automático. É quando a gente decide receber de uma outra forma toda essa luz que tem como consequência a transformação da nossa vida, a transformação da nossa relação com o divino, com a espiritualidade. É por isso que também nós meditamos na letra Shin. Olhamos a letra Shin porque ela é a letra do fogo, o fogo que queima eternamente minha alma. Aquieta-te no silêncio da tranquilidade plena do meu peito. Erga-te, paz que habita na essência de meu ser. Com a letra Shin, crepite. Constantemente em chama a minha alegria. Esse é o fogo, que é a alma, é o ânimo, que ilumina a escuridão. É o fogo que tu te conecta nesse momento e que tu vai sentir durante todo esse dia. Esse é o fogo da tua magia, para poder romper com a tua escuridão, para poder expandir e dar um passo naquilo que tu não está conseguindo dar o passo, que tu possa nesse momento sentir esse fogo, ele sendo recebido por ti, trazendo expansão, calor, luz, coragem, vontade de lutar, de ir à frente, dominar, de conquistar, de reconquistar a tua ação, a tua criatividade, o teu lugar, de trazer de volta o combustível e o desejo da vida saindo da depressão, trazendo otimismo, criatividade, ideais, dinamismo e coragem, determinação, perseverança e direção, trazendo disposição, expansividade e agitando cada vez mais a cada um de nós para uma ação e esse fogo que queima todas as cascas, todos os bloqueios, que nos ajuda a nos elevar, elevar espiritualmente, a gente poder sentir no nosso corpo físico, emocional, mental, toda elevação espiritual. Fogo que vem da dimensão de Keter, Chokhmah, Binah e Dat, que se derrama em cada um de nós, nos aquecendo, e que a gente possa sentir o calor dessas chamas, que elas podem nos abraçar e que ela pode se tornar a própria presença da Shekhinah, que possamos receber esse poder regenerador, essa purificação, destruindo aquilo que é necessário para que a gente possa viver um renascimento em nossas vidas, em nossa consciência, na nossa vida física, nas relações, na nossa abundância e prosperidade, na nossa saúde, nas nossas relações com as famílias, na nossa vida aqui e agora, que possamos recomeçar, que possamos trazer algo novo, que a luz, que o fogo possa despertar e revelar, retirando todas as cascas, retirando todo o mal, retirando toda a inveja, retirando toda a fala maldita que surge no nosso campo espiritual. Possamos meditar na letra Shin para erguer, para trazer de volta, para subir, para revelar, para nos colocar em pé, para despertar a consciência necessária, para despertar a consciência messiânica, para despertar a nossa verdadeira função
no nosso verdadeiro propósito, para que a gente possa retomar o nosso caminho nesse momento, um caminho de luz, porque nós vamos ser o próprio canal da luz, e a luz, quando chega em nós, ela ilumina e ela mostra esse caminho, e isso é o compartilhar. É quando a gente recebe a luz e não fica sempre com a insegurança de que não tem nada. Não, nós temos, nós somos a própria luz. E nós sentimos isso nesse momento e nesse dia, porque nesse é o dia que nós recebemos o Espírito Santo, que é puro fogo, pura luz, o Ruach HaKodesh, que nós podemos receber toda essa luz e nos tornar canais desse Espírito Santo que revela, que traz liberdade, que traz ação para cada um de nós, através de Shimon Bar Yochai, o fogo de Shimon Bar Yochai, que o Espírito Santo, através dele, possa habitar junto da alma de cada um de nós e nós seguirmos subindo na jornada da contagem do Homer até chegar na dimensão de Da'at, que essa é a verdadeira dimensão do 33. Essa é a verdadeira dimensão quando nós percebemos o espiritual. Percebemos as forças que existem em cada letra hebraica. Percebemos que o texto verdadeiro que está entre linhas, entre palavras. É quando lemos o invisível, quando sentimos o invisível, para poder chegar no propósito da nossa presença, da nossa própria existência. É quando hoje conseguimos transformar todo o rigor em misericórdia. Por isso, conseguimos fazer isso através da energia que existe na contagem do Homer de hoje, Hod Shel Behod, que nos leva à entrega, à humildade, a um estado de relaxamento e de abertura, uma rendição, onde não mais o ego é que domina e que controla a tua vida. Onde não mais o ego que domina e controla a consciência deste povo, mas uma nova consciência começa a surgir, trazendo as luzes de ascensão, as luzes do despertar, uma outra realidade. Por isso, precisamos corrigir a vasilha que é feminina e tem sua maior representação na figura da mulher. No dia de hoje, as luzes, Orpnimi, a luz interna, aquela que conseguimos integrar, trazer para dentro e compreender, enxergar e trazer essa energia de vida, mas que nós também recebemos através desse abraço da luz de Shimon Bar Yochai, a luz circundante. E é essa luz que nós precisamos aprender a conter, porque é ela que nos envolve e nos transforma. E é no dia de hoje que nós recebemos a luz circundante. Ela fica na nossa volta porque não cabe dentro da nossa vasilha. Mas ela nos ajuda a nos colocar para fora, a expandir a nossa vida, a revelar outra realidade, a realmente querer fazer algo diferente, querer fazer da nossa vida algo diferente. Por isso, olhamos nesse momento, da direita para a esquerda, no hebraico, ir vekadish min shemaya nachit. Um sentinela e santo desce do céu. Para conectarmos a Shimon Bar Yochai e a sua luz que vem e nos abraça, trazendo alegria, felicidade, trazendo liberdade. Mas para isso, relaxa, aceita, apenas sente, conectando-se com um Kilo, Tish, Haj, me pisarou, porque não será esquecido pelos seus descendentes. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecido pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sobre juramento. Através de Shimon Bar Yochai, nós trazemos essa luz que não deixa Deus nos esquecer.
nos conectamos com a gruta que Shimon Bar Yochai viveu quando fugiu dos romanos. E ele vai viver durante anos conectado com a luz, tentando buscar entendimentos e tendo seus recebimentos. E ele desenvolve então um diálogo com os rabinos já desencarnados e tem o recebimento de todo o conhecimento, compartilhando com seus filhos e seus discípulos. Lugar onde ele hoje mora, sua casa, o lugar onde ele está enterrado, é a casa onde ele viveu, é uma sinagoga, é um lugar sagrado, é um lugar santo, de peregrinações e de visitas, de uma energia única. Lugar onde Meron, onde ele estudava e onde ele compartilhava os conhecimentos também. Nós olhamos, porque através dos olhos nós nos conectamos e a nossa alma se conecta. Mentalmente viajamos até este lugar. Muitos de nós já estiveram já nesses lugares, conhecem a energia. As pedras em Israel são pedras porosas e as pedras porosas têm como característica a memória, guardar. Por isso que o conhecimento está todo nas pedras. A energia está toda nas pedras. Trazemos a sua luz, trazemos a sua energia, trazemos a sua presença para nossas vidas, o seu fogo. Não se preocupem, não se importem, apenas recebe, 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 para que tu sinta depois o resultado desse abraço, tu sinta essa transformação que tu tá te entregando, querendo que ocorra na tua vida, que tu mesmo de alguma forma já programou, já falou que tu quer diferente, que tu não quer mais a mesma coisa, que tu quer vencer esses padrões, tu quer transformar a tua realidade através da sabedoria e do conhecimento, através do fogo de Shimon Bar Yochai, que nós possamos receber esse fogo e essa energia de Shimon Bar Yochai. No dia da sua ascensão de Shimon Bar Yochai, o Zohar descreve que ele revelou segredos. Estavam ocultos, à luz do sol. E ela é vivida e não entendida. Foram revelados mistérios que não haviam sido revelados desde que o mundo foi criado. Diferente da luz que ensina, essa luz desprograma. Essa luz rompe padrões, expande nossa consciência além do conhecido. Por isso, relaxe, sente, vai para o teu sexto sentido, vai para o sentir, rompe os cinco sentidos nesse momento, relaxa. Isso é Kabbalah, isso é magia, isso é um trabalho espiritual, para que tu possa acessar a dimensão de Dhat, que racionalmente tu não vai ainda conseguir integrar. Mas no dia de hoje a gente abre um portal muito importante, Dhat, para poder trazer essa luz, mas que não entra no intelecto, no racional, entra nas sensações, na tua consciência, e que somente depois tu vivencia essa experiência de forma mais física, mas apenas tenta sentir, porque isso é o verdadeiro trabalho espiritual. Tu precisa sentir para deixar entrar como um alimento quando tu coloca para dentro. E ele entra dentro de ti e tu sente o gosto.
Agora, tu tem que receber é luz, é energia, é presença, e é preciso sentir, relaxar para receber. A luz de Lag BaOmer não vem para te ensinar algo, ela vem para revelar aquilo que você ainda não consegue sustentar, mas que já está pronto, pronta para despertar. Todos nós temos os desejos de mudar os nossos padrões. Quantas coisas tu falou nos últimos dias que tu queria mudar? A palavra para Kabbalah tem poder, mas muitas vezes é muito mais fácil a gente revelar algo negativo que não precisa de tanta luz, porque precisa da escuridão, do que revelar coisas positivas, que nós precisamos realmente de luz. Porque quando a gente deseja mudar algo, nós também precisamos nos colocar em movimento para que algo aconteça. Para isso, tu precisa de energia. E essa energia vem da luz. Nós só não transformamos mais a nossa realidade porque a gente ainda não entendeu que o que a gente precisa é de energia, e uma energia que ela é espiritual e que ela desce no mental e no emocional, e ela vai gerar no teu emocional esse processo de coragem, de vontade, de transformação. É quando o fogo, ele queima o medo, porque o medo é da escuridão. Ele queima a culpa, porque a culpa ela existe quando existe escuridão. Queima o não merecimento, porque o não merecimento é quando tu vive na escuridão. Mas quando tu te abre para realmente receber a luz na hora certa, no dia certo, da forma certa, a luz entra para te ajudar a fazer o teu movimento que está faltando tu fazer. Então é por isso que para quem desejar seguir estudando, seguir lendo, conectando, fazendo meditações, lendo a Torá, estudando sobre a vida de Shimon Bar Yochai, ou estudando o Zohar, ou qualquer assunto da Kabbalah, que tu estude com a luz da alegria, a luz do ânimo, da vontade, que tu acorde amanhã com muita energia, com muita vontade de fazer e de viver. Mas lembrando, daqui para frente, na contagem do Homer, a gente vai nutrir e alimentar cada vez mais esse fogo para poder manter a vontade e para poder chegar no 50º dia com a vasilha pronta para aceitar a luz que se revela, que nós chamamos como a luz da imortalidade. A luz que revela a conexão quando tu sente que tu também é alma e tu sente que a alma é eterna e tu tem essa sensação de eternidade. Hoje, a gente deixa um pouco de lado o peso do corpo para ser um pouco menos corpo, um pouco menos matéria, peso. Porque o corpo ele se envolve com o peso da própria gravidade, que também se chama desejo de querer para si, e é por isso que ele se envolve com tantos problemas, tantas dificuldades, quando a vida deveria ser fácil. Se a gente aprendesse a trazer leveza para a matéria, a trazer leveza para o corpo, tendo a consciência o tempo inteiro de estar conectado com a luz espiritual. Assim foi que Shimon Bar Yochai trouxe tanta luz e foi um ser de tanta luz. Nosso grande mestre e grande protetor da nossa caminhada. Que através dos seus méritos possamos nós receber tudo aquilo que nós desejamos receber para as nossas vidas: abundância, prosperidade, sustento, saúde, proteção, amor, relacionamentos lindos
e verdadeiros e trocas verdadeiras nas nossas vidas. Amém. Convido vocês para nessa semana o curso Cabala do Amor. Vem aprender a curar o teu coração. Vem aprender a curar o amor próprio para poder transformar a tua vasilha para que ela possa receber também o verdadeiro amor. Que possamos estar conectados com a luz de Shimon Bar Yochai toda esta noite e não esquecer de Shimon Bar Yochai durante as nossas conexões, a nossa vida, pois precisamos estar sempre buscando conexões com os sadiquim, com os sábios, para que possamos ter as transformações que desejamos ter. Muito obrigado. Hag Sameach, uma feliz festa, uma feliz conexão, que possam dormir em paz, sonhar com as fogueiras e com muita resposta e revelação ou revelações que desejamos para as nossas vidas. Shalom para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês nessa pequena conexão com Shimon Bar Yochai, com Lag BaOmer.